Pessoal, continuando então a nossa série de mensagem, o tema Nova Vida, Novas Atitudes. Semana passada eu conversei um pouco com vocês, que ainda é continuação, não terminou, vai terminar essa semana hoje, entre a morte e a vida do discípulo. A morte que leva à vida e a vida que gera a morte, ou seja, quem não perder a vida não vai encontrar, e quem quiser ganhar a vida não vai ganhar se não perder por causa de Cristo. Quem não perder a vida por causa de Cristo e pelo Evangelho da Graça não vai encontrá-la, mas quem renunciar-se a si mesmo, para que o próprio Cristo seja o tudo nele, então ele vai encontrar a vida no Filho de Deus. Pessoal, deixa eu conversar um pouquinho com vocês. Uma coisa que eu não conversei semana passada, bem rapidinho. Como a gente está falando sobre discípulos, e tem algumas novas pessoas aqui que estão caminhando na fé, deixa eu falar uma coisa para vocês. De uma pessoa para outra, cada transformação e o agir de Deus é diferente. E cada conversão de uma pessoa para outra é diferente. Isso depende da multigraça forma de Deus, ou seja, as muitas formas que Deus usa para transformar a vida de cada um. Então a conversão é um processo, não é de um dia para o outro, isso demora muito, tá? Às vezes um não, às vezes um menos, isso depende da graça de Deus na vida de cada um, da multiforme graça dele, tá? Só para vocês ficar sabendo disso, pessoal que está caminhando novo aí, né, Léo? Então isso vai da graça de Deus, tá bom? E fique tranquilos que Jesus também teve paciência com a gente, tá? Como semana passada, o versículo central foi Marcos capítulo 8, do 34 ao 38. Vou falar rapidinho para a gente aqui de novo, tá bom? Então ele chamou a multidão e os discípulos. Quem chamou? Jesus. E disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se vergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Deixa eu falar um pouquinho para vocês do versículo 34. Jesus ele propõe para a multidão, para os discípulos, tomar a sua cruz. E deixa eu falar para vocês o que representa a cruz. A cruz representa, há mais de 2000 anos atrás, era conhecida como algo, instrumento de morte. Já aqui no texto, de modo que Jesus usa, ela representa morte, ou seja, separação da velha vida, ok? Então a cruz representa isso. E a gente vai falar um pouco do livro de Colossenses, e para você entender um pouco o livro de Colossenses, deixa eu falar bem rapidinho para vocês também, por que o apóstolo Paulo escreveu essa carta e qual foi o propósito do apóstolo Paulo escrever essa carta. Bom, no capítulo 1, você vai ver logo no início o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos e fiéis e santos de Colosso, ou seja, o povo de Colossenses chegou até o ouvido de Paulo pela fé e pelo testemunho dele. Esse povo tinha uma fé genuína. Então Paulo escreve o livro de Colossenses com o propósito de fortalecê-los na fé, mas vai muito mais além disso ainda. Ele escreve o livro de Colossenses para instruir eles a maneira que eles devem andar, de agora em diante. Pois Paulo vê que pelo testemunho, o Cristo agora vive neles. Então, ao mesmo tempo que ele escreve para alegrar e fortalecer, ele também vai com um chumbo grosso que ele vai falando para eles da maneira, do jeito que eles devem viver, porque agora o seu testemunho tinha sido chegado até ele, e pela fé deles, ok?
Então, Colossenses do capítulo 3, do 1 ao 10. Vamos lá. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Pega, eu já continuo, a boca está seca aqui. Versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Se revestimos com Cristo, significa morrer para nós mesmos. O pecado agora já não habita em nós. Então, de agora em diante, nós vamos viver uma novidade de vida de acordo com a vontade de Cristo para a nossa vida. Procurar as coisas do alto, ou seja, viver em conexão com Deus diariamente, a todo instante. E a gente só tem uma maneira disso: oração. Não tem como você estabelecer relacionamento com Deus se você não tiver uma vida de oração. E se você não tiver uma vida, desejo de se debruçar diante das Escrituras Sagradas e procurar saber com Deus qual é a vontade dEle para a sua vida. 2. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Manter o pensamento nas coisas do alto é estar conectado com Deus todos os dias, todo instante, no seu levantar, no seu deitar. Seja tudo que façamos, no trabalho, no churrasco, no aniversário, no casamento, tudo que façamos, seja para a glória de Deus, e não nas coisas terrenas, pois as coisas terrenas, que está relacionada aos desejos da carne e não do Espírito, leva à morte e destruição, e leva a destruição da comunhão entre o discípulo e Deus. 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Pois vocês morreram, o velho homem morreu, a velha mulher morreu, e a nossa vida agora, ou seja, o presente de Deus, a vida eterna, está segura, guardada com Deus, em segurança, até que Ele volte. Essa era a proposta que o apóstolo Paulo estava oferecendo e falando nessa carta para o pessoal de Colossos, instruindo eles a maneira que eles deviam viver. Pois agora, pelos seus testemunhos, o apóstolo Paulo vê que Jesus, de fato, agora está neles. Versículo 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. A vida do discípulo não pertence mais ao discípulo, pertence agora a Cristo. E se o Cristo está no discípulo, ele vai ser manifestado em glória diante do Deus Pai junto com ele. Versículo 5. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Qual? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Imoralidade sexual, ou seja, principalmente para os solteiros,
não tem relação sexual fora do casamento e não com outras pessoas, a não ser dentro do casamento. É imoral, diante de Deus é detestável. Eu sei que para os adolescentes não é fácil, mas o importante não é o que a gente acha, é o que a Bíblia ensina a gente. E se de fato o Cristo está no discípulo, então ele vai viver da maneira como Deus quer que ele vive. Aliás, namoro só é para casar. Namoro foi feito para casar. É princípio bíblico. Está lá em Gênesis. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua esposa e os dois serão uma só carne. 6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Quais são essas coisas? É a resposta do versículo 5, é o contexto. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Deixa eu só falar rapidinho o versículo 5 de novo sobre impureza. Não se contaminar com o padrão deste mundo, com o curso deste mundo. Quando a gente fala não se contaminar, o pessoal novo aí que está na caminhada com Cristo, para não se contaminar com esse mundo, porque esse mundo é inimigo de Deus, quem se contamina com ele é inimigo de Deus, não é que vocês não tenham que ter um relacionamento com as pessoas, ok? É com o padrão desse mundo, com o curso desse mundo, com o desejo da carne, que é detestável aos olhos de Deus. Pelo contrário, vocês têm que ter sim relacionamentos, estabelecer relacionamentos. Você só não vai fazer o que o seu amigo que não tem o Cristo faz. 6. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. A resposta é o versículo 5. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. Versículo 7. As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. No passado, ou seja, ficou para trás. É isso que Paulo está falando para o povo de Colosso. Agora o Cristo vive em vocês, e essas práticas e esses costumes agora tem que ficar para trás. Não dá mais para o homem que é discípulo de Cristo viver nas suas paixões que ficou lá atrás. Não tem como. 8. Mas agora abandone todas essas coisas. Abandone, fujam, corram dela. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Gente, linguagem indecente no falar, todo mundo sabe o que é. Quando nós praticávamos no passado, da brincadeirinha ali com o pessoal, numa reunião, numa festa, a gente sabe o que sai. A gente sabe o que é palavra indecente que sai da nossa boca. Ok? Então Paulo instrui esse povo para não fazer mais isso, porque agora eles são discípulos. E vocês são discípulos de Cristo. E tudo isso agora tem que ficar para trás. 9. Não minta uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Gente, não minta, nem para os seus irmãos, nem para os de fora. Sejam sinceros. Por mais que doa a sinceridade, sejam sinceros. Por mais que seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão, ou seu primo não goste que você fale a verdade face a face dele, mas sejam sinceros. É isso que Paulo está instruindo esse povo a viver, porque agora o Cristo está nele. 10. E se revistam do novo, qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Se revestir do novo homem, vestir ele, para que agora vocês vivam renovado de glória em glória e em conhecimento à imagem do seu Criador. Essa é a vontade de Deus para aqueles que são seu discípulo. O velho homem e a velha mulher têm que morrer, dia após dia. Isso é um processo. Leva um tempo. Uma autoavaliação do seu interior. 2 Coríntios 13, 5. Diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebe que Cristo Jesus está em vocês?
a não ser que tenham sido reprovados. Ou seja, a não ser que o Cristo não esteja no discípulo. Examinar a si mesmo é estar constantemente ligado com o seu interior para perceber se as suas atitudes estão correspondendo com aquilo que o Cristo propõe para a sua vida. E esta conexão com o seu mundo interior tem que refletir aquilo que você está vivendo nesse exato momento. Ou seja, o seu testemunho diante das outras pessoas. E pelo seu testemunho, lá fora, aqui dentro, as pessoas vão perceber se você é do Cristo ou não. Não tem como igual eu falei semana passada, não tem como uma árvore boa dar mau fruto. E não tem como uma árvore má produzir bom fruto. Se os ramos estiverem na videira que é Cristo, vai dar fruto, e fruto bom. E se o ramo não está no Cristo, não vai dar fruto. Examinar a si mesmo é uma ação contínua no presente. Estejam constantemente examinando a si mesmos. A Bíblia sempre baseia a prova da salvação verdadeira na vida que você está levando nesse exato momento. Examinar a si mesmo é isso. O seu mundo interior, o que você está vivendo nesse momento. Essa é a prova da sua salvação. Examinar a si mesmo também está ligado em ter uma relação íntima com Deus. Estabelecer uma relação íntima através de oração, da leitura das Escrituras. A gente ouve aí fora muitos falar assim: então, cara, sabe o que é? Eu não tenho tempo, cara. Meu tempo é corrido. Não tem como eu orar, cara. O dia tem 24 horas. Normalmente se trabalha de 8 a 12, ainda sobra 12 horas. Será que a gente não tem 2 horas para conversar com Cristo, cara? Será que o discípulo não sente o desejo de conversar com o seu Criador? Examine-se a si mesmo, para ver se o Cristo está de fato em vocês. Não tem como. 12 horas sobram e você não conversa com o Criador. Não tem como. Essa é uma desculpa que a gente está cansado de ouvir. Mas talvez para o programa de televisão, para muitos, tem tempo. Talvez para o Facebook, o pessoal tem tempo. Esses são deuses dessa geração. Será que a gente não tem tempo para Cristo? Você já parou para pensar que você não é qualquer um? Você foi feito à imagem e semelhança de Deus? Ele que criou o homem para um só propósito, para a glória dele. E será que a gente não tem tempo para ele? Uma hora, meia hora, 2 horas que seja. Examine-se a si mesmo para ver se o Cristo está de fato em vocês. Constantemente, todo dia da sua vida. No seu trabalho, na sua casa, no seu tio, na sua tia, onde você estiver. Vou pegar essa frase aqui que tem tudo a ver com um tema, que é do Spurgeon. É um grande pregador, reformado. Ele é um cara que ele é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Ele é sincero, ele fala a verdade face a face. Assim, esse cara, se você posta ele no Face, dificilmente você vai ver as pessoas curtindo ele. Talvez a verdade doa,
mas é a verdade, e Deus manda falar a verdade. Quando os membros de nossas igrejas, quando os membros das nossas comunidades demonstrarem um fruto de verdadeira piedade, verdadeira regeneração, verdadeira conversão, imediatamente, quando nós saímos lá fora, encontraremos pessoas perguntando: qual é a árvore que produz esse fruto? Sabe o que Spurgeon está falando? Um testemunho. Ué, o Leonardo, cara, não sei. Leonardo, o que aconteceu? Erguinho, o que aconteceu, cara? Eles vão perguntar: qual é a árvore que está produzindo esse fruto? Isso é testemunho. Uma boa oportunidade para falar de Jesus. Sepultados para o pecado, mas vivos em Cristo. Gálatas 2:20. Diz assim: fui crucificado com Cristo. Quem está falando aqui? O apóstolo Paulo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Deixa eu falar aqui rapidinho para vocês, bem rápido, um pouco da vida do apóstolo Paulo. É interessante que aqui a gente vê ele falar que ele foi crucificado com Cristo, o velho homem. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, pela sua religião, sua doutrina, ele matava os cristãos. E ele tinha firme convicção que ele fazendo isso, ele estava fazendo para Deus. Mas agora a gente vê esse homem aqui, falando que o velho homem lá que matou os cristãos, foi crucificado com Cristo. Ou seja, esse homem foi transformado. É assim a vida de um discípulo. As nossas atitudes, as nossas práticas, os nossos costumes, da circunstância desse mundo que nos leva a pender para o pecado, tem que ser crucificado na cruz com Cristo. Dia após dia. Gente, eu não estou falando que é de hoje para amanhã, ok? É um processo. Isso depende da graça de Deus na vida de vocês. Assim já não sou eu quem vive. Olha o apóstolo falando. Ele não vive mais. Quem vive nele agora é o Cristo. Ou seja, nesse corpo aqui agora, nesse momento do discípulo, quem vive agora nele já não é mais ele. É o Cristo. Viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus se entregou por você e nem eu nem você merecíamos. Não há nada em mim nem em você que chame a atenção de Deus. Absolutamente nada. Por causa da separação do pecado. Nós estamos separados de Deus. A única maneira que chama a atenção de Deus para nós é quando Ele olha para nós e sabe quem que Ele vê em nós? O que Paulo falou? Quem vive nele? Quem vive no discípulo? É Cristo. Agora sim, nós chamamos a atenção de Deus para nós. E foi esse cara aqui que morreu em meu e no seu lugar. Nós não merecemos. A Bíblia fala que nós somos maus, e somos mesmo, por causa da essência de Adão que vive em nós. Mas pela graça de Deus, a crucificação do Filho dele naquela cruz, nós somos salvos. Isaías 53, versículo dos 5 ao 7. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho,
E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos os nossos pecados. Está lá na cruz. E foi por isso que o Cristo veio e entrou na história. O Deus entrou na história para pagar o meu e o seu pecado. E como disse semana passada, nessa geração pós-moderna, quando se ouve falar de Jesus, é simplesmente uma mera informação. É esse Jesus que a gente ouve falar e fala deles. Ou quando não é assim, nós vemos um outro evangelho sendo pregado. Talvez você pense, mas a gente vê o nome de Jesus no meio. Legal. A gente vê o nome de Deus no meio. Legal. Nem tudo que tem o nome de Deus é necessariamente de Deus ou corretamente de Deus. Esses homens pregam o Cristo, não o Cristo que nós conhecemos na Bíblia. Porque eles gostam de fazer breganha. Eles ensinam as pessoas a serem, além de ser discípulo de homens e não discípulo de Cristo, eles fazem uma troca. Ó, vem conhecer esse Cristo aqui. Depois ele vai te dar algo em troca. Sua vida financeira vai mudar. Eu não estou falando, gente, eu não estou falando que vocês não precisam conquistar as coisas que vocês querem. Amém? Eu estou falando que isso é um amor fora de ordem, é uma definição de Agostinho. É trabalho, carreira, alta posição no trabalho, família e Deus é o último. Está invertido. Então ele define desse jeito. Um amor fora de ordem, um amor em desordem. Vocês sempre vão ver, eu sempre falando para vocês, do evangelho que está sendo pregado aí fora. Porque eu sei que vocês assistem televisão. Eu sei que vocês estão caminhando na fé, alguns aqui, e vocês ainda não se debruçaram em cima das Escrituras para poder entender qual é o propósito de Deus para a sua vida e a vontade dele para a sua vida. E o que eles pregam lá fora, as promoções que eles oferecem em cima do púlpito, é legal pra caramba. Todo mundo quer. Só que a gente vê em algumas pesquisas que essas pessoas que foram enganadas, com o tempo, eles viram que foram enganados, eles saem do lugar de engano. Porque pelo líder carismático que está lá em cima do púlpito, Deus tinha falado alguma coisa, mas Deus nunca falou e Deus nunca prometeu. O maior presente de Deus e o maior milagre de Deus hoje, nessa geração, sabe qual é? É a transformação de uma alma. Não tem maior milagre que esse. De uma alma reconhecer que Deus entrou na história em favor dela e ela nem é merecedora por isso. E o seu sangue apagou todos os seus pecados e reconciliou de novo aquela pessoa com Deus, pois ele estava separado. Isso sim é milagre. Aí essas pessoas saem da igreja, depois de um tempo de engano, e elas põem a culpa em Deus, e não no líder carismático. Então sempre eu vou estar falando isso para vocês. Não deixe que esse evangelho pregado aí fora que vocês escutam brotem no coração de vocês. Que esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Pessoas estão enriquecendo à custa dos pobres. Pessoas pregam ao Cristo por dinheiro. Isso não é evangelho. Por acaso algum de vocês viu Cristo pedindo dinheiro no Novo Testamento?
Eu não vi. Tomem cuidado. Eu alerto vocês por amor. Os que estão caminhando agora, por amor. Tomem cuidado. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido. Contudo, não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro. E como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calado, ele não abriu a sua boca. Isaías está falando aqui de Cristo. Ele foi levado até a morte de cruz por amor a vocês. Ele não abriu a boca. Por nossas transgressões, por nossas iniquidades. E o castigo que hoje nos traz a paz, hoje nos traz de novo a reconciliação com Deus Pai, esse castigo estava em Jesus. Tenham isso em mente. Jesus, Ele ama vocês, da forma que vocês são, como vocês são, do jeito que você é. Mas Ele ama demais, demais e demais, para permitir que vocês continuem mesmo. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu ao pessoal de Colosso. Tenham uma vida de intimidade com Deus. Estabeleça um relacionamento com Ele através de orações. Converse com Cristo. Que a vida de vocês agora, como disse o apóstolo Paulo, já não são mais de vocês. Se de fato o Cristo está em vocês, examine-se a si mesmo. Todos os dias. E lembre-se que eu falei para vocês, quando a gente fala a não viver segundo o curso deste mundo, não é que vocês não tenham que se relacionar com as pessoas. Tem que relacionar sim, mas não compartilhar com o pecado dela. Tenha em mente isso, que Cristo amou vocês incondicionalmente. Ele não põe condições para vocês. Eu amo o Igor, mas ele tem que me dar algo em troca. Não. Ele só tem que reconhecer que o próprio Deus entrou na história e morreu no meu e no seu lugar. Confessar todos os seus pecados. Vivam uma vida constante, examinando a si mesmo. Provem-se a si mesmo. Que imediatamente, quando vocês estiverem lá fora, seus amigos vão perguntar para vocês: de onde vem esse fruto? De qual árvore que é? É Jesus. Jesus fez sentido na minha vida. E essa geração que nós vivemos hoje, uma geração pós-moderna que o pessoal procura de qualquer jeito alguma coisa, ou seja, em tarô, ou seja, em diamantes, ou seja, em búzios. O pessoal quer alguma coisa. E talvez uma dessas pessoas seja amigo de vocês. Às vezes essas pessoas estão tão perto de conhecer Jesus e elas estão pertinho de vocês e vocês não conseguem perceber, mas elas estão indo atrás de outras coisas que não vai fazer sentido para a vida delas, que não vai salvar a alma delas da condenação do inferno. Que Cristo abençoe a vida de vocês. Amém?
Vamos lá, gente. Deus, nós queremos te render toda a honra e toda a glória, Senhor. E obrigado, Pai, pela sua palavra. E Deus, impacte a vida dessas pessoas, Senhor Deus, com o seu evangelho transformador, Pai. Que a sua graça multiforme, Senhor Deus, transforme essas vidas. Que o Senhor faça sentido na vida delas, ó Deus, e que elas produzam frutos, Senhor, e lá fora, Senhor, pelo seu testemunho, elas possam alcançar, Senhor Deus, pessoas que estão ao redor delas. Obrigado, Senhor, que nós não merecemos a salvação, mas o Senhor nos amou, e o seu amor nos constrange, Senhor. Obrigado, Pai, que elas tenham consciência que a cruz está vazia, Senhor, e o Senhor ressuscitou. Obrigado, Pai, pelo seu sangue derramado, que nos reconciliou de novo com Deus Criador. Ao teu nome, Senhor, seja toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Pai, nos leva seguro de volta para nossas casas. Senhor, proporciona para nós uma semana, Senhor, abençoada segundo a sua vontade. Cuide de cada um na sua ida para o trabalho, na sua volta, Senhor. E Deus, que eles tenham intencionalidade, que eles lembrem por qual foi o propósito, Senhor, que o Senhor os resgatou. O Senhor conta com a nossa cooperação para que o seu evangelho seja pregado para aquelas pessoas que ainda não foram impactadas pela sua graça. Obrigado, Pai. Abençoa a vida de cada um aqui, cada casal, cada pessoa, Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.